Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Muitos de nós estamos a planear o ano de 2026. Estamos a ver quando calham os feriados para tentarmos ver quando é que podemos tirar as nossas férias. Quando é que nós podemos então adquirir alguma coisa que nós pensamos e começamos a fazer os nossos planos. A minha pergunta então esta manhã é que quem está no controlo dos teus planos? Deus ou tu mesmo? Quando pensas no teu amanhã, confias na soberania de Deus ou presumes que tudo irá acontecer conforme tu organizaste a tua vida? O título da mensagem de hoje é Orgulho e Dependência. E estamos de volta ao livro de Tiago e vamos abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 17 a 17. E vamos falar sobre orgulho e dependência. Tiago 4, versículo 13 a 17, e diz o seguinte. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês vangloriam-se das vossas arrogantes pretensões. Toda a jactância semelhante a essa é maligna. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está a pecar. Vamos orar. Senhor bom Deus, queremos pedir-te que tu possas falar através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A carta de Tiago foi escrita a cristãos que viviam em perseguição e sob constante pressão. Mesmo assim, Tiago foca-se em algo muito prático. A fé deve ser vivida no nosso dia a dia. Ao longo da carta, fica claro que a fé e as obras estão intimamente ligadas. Caso a fé não leve às obras, a fé então está morta, é vã. Apesar das dificuldades externas que os cristãos estavam a sofrer, havia problemas sérios dentro da igreja. E neste capítulo 4, percebemos que muitos conflitos que existiam dentro da igreja aconteciam porque havia mundanismo. O mundanismo estava-se a infiltrar na vida da igreja através de quê? Cobiça, conflitos, maledicência. Além disso, as pessoas viviam segundo as normas deste mundo e não segundo a vontade de Deus. No versículo 13 até ao versículo 17, Tiago aponta uma expressão concreta desse mundanismo: orgulho. Relembrar que o orgulho não se revela apenas em palavras, mas também numa vida planeada sem Deus. Quem vive orgulhosamente não procura a vontade de Deus, mas deseja manter o controle da sua própria vida. E Tiago é claro, viver assim não é apenas errado, é pecado. Agora, em primeiro lugar, será que planeias com ou sem Deus? Vamos ver o versículo 13. Atendei. A ideia aqui no original é olhai, escuta com atenção. Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Os judeus eram, e ainda são, conhecidos por serem pessoas de negócios e por planearem todas as coisas ao pormenor. Normalmente um negócio judaico prospera. Tiago não os critica por planearem, mas por planearem sem procurar o que Deus tinha para as suas vidas. Reparemos no primeiro aspecto, a nível de tempo. Olhem o texto, hoje ou amanhã. Estes judeus, cristãos, desejavam controlar tudo, inclusive o tempo.
Esperar não fazia parte dos seus planos. Esta atitude não era nova. Vemos algo semelhante também em Abraão. Quando não conseguiu esperar pelo tempo de Deus, envolveu-se com a sua serva Agar para concretizar o seu desejo, o seu plano de ter filhos. As consequências dessa desobediência vêm-se até hoje. Infelizmente, também há algo em nós que gosta de controlar o tempo. Gostamos de decidir quando as coisas vão acontecer. E quando assim é, nós não estamos dispostos a esperar. Porque o nosso orgulho não aceita depender da vontade de Deus. Planeamos tanto que por vezes não damos margem a imprevistos. Nem para Deus fazer algo diferente daquilo que nós pensamos ou idealizamos. Como saber se ainda não entregamos o nosso tempo a Deus? Como saber? Como é que podes saber se não entregaste o teu tempo a Deus? Quando ficamos desiludidos, quando alguma coisa que nós planeamos não aconteceu. Quando sentimos que Deus nos ficou a dever alguma coisa, mesmo nós tendo obedecido às regras todas. Então nós precisamos de entregar o nosso tempo a Deus e dizer, como Davi disse, que aprendeu de forma dura: os meus tempos, Senhor, estão nas tuas mãos. Salmo 31, versículo 5. Jesus mostra-nos então como viver o tempo de Deus. Ele esperava o tempo certo para agir. Mesmo quando os outros tentavam pressionar ou apressar os acontecimentos. Nós podemos ver isso em João 7, versículo 6 e versículo 8. Cada passo do seu ministério estava alinhado com a vontade do Pai e não com os seus próprios desejos. Inclusive ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a vida de Jesus é um modelo de confiar os tempos a Deus, sem ansiedade e sem pressa. Tens confiado os teus tempos a Deus, como Jesus confiava? Em segundo, nós podemos ver neste texto o lugar. Diz o versículo: iremos para tal cidade. Além de nós acharmos que podemos controlar o tempo, também tendemos a pensar que podemos controlar os lugares para onde nós vamos. E quando as coisas não acontecem como nós esperamos, ainda temos a ousadia de dizer: Deus não cuidou de nós porque eu queria aquele lugar e fui para aquele. Muitas vezes vemos os cristãos a planear os lugares da sua vida como se tudo dependesse deles e fosse para eles. Exemplos. Consigo comprar uma casa? E hoje em dia há uma pressão doida para se conseguir comprar uma casa. Eu entendo isso. Se sim, se eu consigo comprar uma casa, tem escolas boas perto dessa casa? Tem bons hospitais, porque estou a envelhecer e preciso de ter hospitais perto? Tem bons acessos para poder sair e ir para o meu trabalho e para passear? Então assinamos o contrato de promessa, compra e venda, assinamos a escritura e depois, no fim, nós lembramos: será que há igrejas sérias aqui à volta da minha casa? Será que há igrejas por onde eu fui morar? Tudo isto mostra a importância que nós damos a Deus na forma como nós planeamos a nossa vida. O problema não é desejar segurança ou conforto, mas viver como se Deus não tivesse a palavra sobre o lugar onde nós estamos. Jesus mostra-nos mais uma vez uma forma diferente de viver esta realidade. Ele não escolheu os lugares do seu ministério com base no seu conforto. Se fosse com base no conforto, ele não teria ido até à cruz. Em cada cidade onde pregava, em cada encontro pessoal que ele tinha, ele confiava plenamente que Deus o iria guiar no próximo passo para continuar a viver em missão. A vida de Jesus ensina-nos a depender de Deus na forma como nos movemos, nos locais para onde vamos e na maneira de estar na nossa vida. Quando pensas então nos lugares que frequentas, confias que Deus está a guiar os teus passos?
ou tentas controlar tudo sozinho? Terceiro lugar, o que fazemos? Diz o versículo, e negociaremos e teremos lucros. A palavra negócios era usada para comerciantes interessados apenas nos lucros. Tiago mostra-nos que estas pessoas planeavam o que faziam com base nos ganhos financeiros e não na vontade de Deus. Somos tantas vezes tentados a planear a vida dessa forma. Que lucro é que eu vou ter disto? Vou ter lucro? O que é que eu vou receber com esta decisão? Às tantas nem pensamos se podemos dar alguma coisa, mas sim onde é que eu recebo mais. Por exemplo, ao considerar um trabalho, qual é o salário? Quando a pergunta devia ser, será que este novo emprego vai tirar tempo ou disponibilidade mental para com a minha família? Será que este novo trabalho vai me dar mais dinheiro, mas será que me vai dar disponibilidade mental para eu ouvir os meus filhos? Para eu estar com a minha esposa com corpo, alma e coração? Ou será que vai me tirar tanto tempo que no fim o que eu tenho, a única coisa é dinheiro? Será que vou conseguir ir à igreja e servir como devo? Jonatas, eu gosto, eu preciso comprar coisas, eu preciso comprar a casa, preciso ter um novo trabalho para conseguir os meus objetivos. Mas olha, tu assim não consegues ir à igreja. Não faz mal, mas eu preciso. Desculpa, estás a retirar Deus como prioridade na tua vida. Se fosse necessário para alimentar, tudo bem. Para ter mais, cuidado quem está no centro da tua vida. Se prejudicar então a nossa família, a comunhão com a igreja, talvez não seja o que Deus quer para ti. Talvez não seja ou não é mesmo a vontade de Deus para ti. Mais uma vez, Jesus mostra-nos como viver. Cada ação, cada palavra, cada decisão. Ele não buscava o seu benefício próprio e nem o reconhecimento humano. Tantas vezes que ele curava e dizia, vai, mas não digas nada a ninguém. Ele não planeava para ganhar. Ele planeava para obedecer ao Pai e glorificá-lo em todos os momentos. Ele ensinou que viver focado em Deus traz paz. Traz propósito, mesmo sem lucro ou sucesso imediato. Poderás então pensar, Jonatas, como é que eu vou sustentar então a minha casa? Poderemos, com toda a certeza, pensar que não devemos sacrificar a família. Não devemos sacrificar nem a nossa fé no altar da prosperidade, apenas para termos mais conforto e segurança pessoal. Ou então, e este aspecto é importante, ou então, para ter o que os outros têm. Eu preciso para ter como os outros têm. Então os meus amigos, os meus irmãos, os meus primos estão a ter e eu não tenho. Sabem? Esta mentalidade de querer ser como os outros vem de longe. Lembram-se de alguém no Antigo Testamento de desejar querer ser como os outros? Como é que surgiram os reis? O povo de Israel reclamou com Deus porque queria ser como os outros povos e então, em vez de serem cuidados por profetas, queriam ter reis. E a partir daí o que é que aconteceu? Decadência espiritual, porque queriam ser como os outros. Por isso, igreja, não te preocupes se vês os outros a prosperarem. É verdade, pode custar. Mas o mais importante é a prosperidade espiritual, não a material. Por isso tens confiado os teus planos e desejas a Deus como Jesus fez? Planeias para glorificar a Deus ou apenas glorificar a tua própria vida? Versículo 14. Vós não sabeis o que irá suceder amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, vapor, que aparece por um instante e logo se dissipa, isto é, logo se torna invisível. Tiago lembra-nos que o amanhã é incerto.
E por ser incerto, não deves planear a tua vida como se tudo dependesse só de nós e dos nossos desejos. Já no capítulo 1, versículo 10, ele tinha-nos mostrado que a vida é passageira e nós não temos controle sobre o amanhã. Provérbios 27:1 dá-nos também esta ideia. Não presumas o dia da manhã, porque não sabes o que o dia trará. Ou seja, nada do amanhã é certo. Não planeies a tua vida como se isso fosse garantido. Quem age como se pudesse controlar tudo, esquece que a sua vida é frágil. Isto não é uma crítica ao planeamento em si, mas ao planeamento orgulhoso, feito como se o amanhã nos pertencesse. A Bíblia diz-nos que basta a cada dia o seu mal, porque Deus cuidará do amanhã. E nós preocupamos-nos tanto em cuidar do amanhã. E é aqui que tantos de nós falhamos. Nós não descansamos nele. Tentamos controlar o futuro e esquecemos que podemos confiar plenamente no seu cuidado. E quando nós nos preocupamos tanto com o amanhã, nós na verdade estamos a dizer a Deus, se calhar tu, Deus, não sabes cuidar da minha vida. Por isso, pensa, tens planeado a tua vida de forma orgulhosa ou tens planeado de forma dependente de Deus? Agora, como assumir os nossos planos confiando em Jesus e não presumindo que tudo nos pertence? Então vimos, em primeiro lugar, planeias com ou sem Deus. E agora, em segundo lugar, vamos ver se presumes ou assumes. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, e aqui é a ideia da vontade de Deus, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago, então, é bastante claro. Podemos planear, devemos planear, mas sempre com a consciência de que tanto o viver como o agir dependem de Deus. Devemos, inclusive, dizer, se o Senhor quiser, se esta for a vontade de Deus. Não como um mantra, não como uma frase que dá poder, mas como reconhecimento da nossa dependência. Ou presumimos que tudo depende de nós, ou confiamos que tudo depende de Deus. Não somos assim tão importantes, desculpem dizer-me isto desta forma, não somos assim tão importantes para pensar que temos poder para controlar tudo. A vida tem surpresas e Deus não nos deve nada se algo não acontecer como queremos. Deus compromete-se com o que é melhor para nós, não com aquilo que nos agrada. E às vezes uma não bate com a outra. O apóstolo Paulo mostra-nos esta vivência quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Ou seja, ele podia viver em toda e qualquer circunstância, com abundância, até na pobreza, porque a sua satisfação estava em Jesus, porque a sua dependência dependia de uma pessoa, não ele mesmo, mas Jesus Cristo. Quando assumimos que tudo depende de Deus, nós não vamos viver para provar o nosso valor, nem para conquistar este mundo. Quando assumimos que tudo depende de Deus, nós não vivemos para provar. Vivemos sim para mostrar o valor de Jesus, porque já temos sido conquistados para o outro mundo. Se vives para conquistar, é porque é este mundo que te agrada. Se vives como um conquistado, é porque é o outro mundo que te agrada. Por isso, se tivermos de levantar bandeiras, que não sejam as nossas vitórias, mas daquele que nos deu a vitória, Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Não são as coisas deste mundo, é Jesus. Então planeia na dependência de Deus, aceitando que Ele transforma a tua vida. Mesmo que tenhas de passar pelo vale da sombra da morte, e mesmo aí tu podes ter a certeza da verdade que nós encontramos no Salmo 23. Não precisas ter medo, porque Ele está contigo. Como viver esta realidade quando o lema do nosso ano é uma igreja comprometida? Como viver na realidade da dependência de Deus? Nós estamos a pensar se mudamos ou não de estrutura de igreja. Estamos também a pensar ou não se mudamos de instalações.
Nós ainda não sabemos exatamente aquilo que Deus quer. A Assembleia no dia 24 de janeiro será o momento em que estas decisões se irão tomar na dependência de Deus. E precisamos continuar a orar para buscar aquilo que Deus tem. Isto é um exemplo perfeito daquilo que Tiago nos ensina. Muitas vezes queremos planear, decidir e avançar como se tudo dependesse de nós. Mas cada passo precisa de ser submetido à vontade de Deus. É isto que Deus tem para a minha vida? É isto? Para que fique claro, não se trata de ficar passivo. Às vezes as pessoas ficam passivas. Se Deus quiser, isto vai acontecer. Mas tu candidataste, mas tu fizeste alguma coisa. Não, faz a tua parte, na dependência de Deus. Podemos nos preparar, enquanto igreja, apresentar ideias, discutir possibilidades, mas sempre com um coração que diz: Senhor, nós dependemos de Ti. Guia os nossos planos, mostra o que é correto e ajuda-nos a tomar decisões que glorifiquem o Teu nome. Desejo assim que planeemos com oração, decidirmos com humildade, entregarmos tudo à direção de Deus. Então, quando confiamos a Deus os nossos planos, mesmo algo tão grande como uma estrutura da igreja e as suas instalações, nós não viveremos ansiosos e nem nos iremos vangloriar do que nós possamos conseguir. A nossa paz vem de saber que Deus governa todas as coisas e que a glória pertence a Ele. Quem presume que controla a sua vida vai acabar por se vangloriar. Quem assume que Deus governa tudo aprende a gloriar-se somente nele. Em terceiro lugar, é isso que nós vamos ver no versículo 16 ao 17. Vanglorias-te ou glorias-te? Versículo 16. Agora, entretanto, vos gloriais das vossas arrogantes pretensões. Aqui a ideia no original é falar constantemente quão grande eu sou. Quase que eu lembrei daquele coro, quão grande eu sou, mas em vez de cantarmos para Deus, cantamos a olhar para o espelho, quão grande eu sou. Então, agora, entretanto, vos gloriais das vossas arrogantes pretensões. Toda a glória semelhante a essa é maligna. Estas pessoas planeavam tudo sem Deus, presumiam que tudo dependia delas e ainda vangloriavam-se disso. Vejam o que eu consegui. Vejam o que eu consegui. Está aqui o que eu consegui. Deus estava no processo. Não, mas isto é bom. Gabavam-se do que também achavam que iam conseguir no futuro pelos seus próprios esforços. No fundo, eles alegravam-se por viver como se Deus não governasse as suas vidas. Poderíamos pensar, Jonatas, estas pessoas a quem Tiago escreve eram miseráveis. Estas pessoas eram terríveis. No entanto, as perguntas que nós devemos fazer são outras. Será que eu também não sou assim? Será que eu também não sou como aquelas pessoas? Pensemos em quem tenho colocado a minha glória. Na minha vida? Na minha família? Às vezes colocar na glória na família é querer ter uma família perfeita para apresentar aos outros como nós somos bons. No meu trabalho? Nas minhas conquistas financeiras? Na minha imagem? Quem se gloria em si mesmo vive a partir de si e para si. Quem se gloria no Senhor vive por Ele e para Ele. A pessoa orgulhosa gosta de ouvir a sua voz e ignora a voz de Deus. Hoje existe uma pressão constante para mostrar conquistas e para ensinar como os outros devem viver. Reparem, pela graça de Deus, nós já temos 4 filhos e acho eu que não vamos ter mais filhos. Mas hoje há uma pressão, desculpem a expressão, uma pressão maluca, como deve ser o parto. Como dizia o João, querem glorificar uma coisa quando já sabemos que ela vai ser difícil. Então há uma pressão doida sobre o parto. Como se educam os filhos. Meu Deus, é doidos. É cada página no Instagram que eu, se tivesse ainda filhos bebés, eu dava um tiro na cabeça, era mais fácil. Desculpem falar assim. É muita pressão.
como se é homem, como se é mulher, como se é igreja, como se faz tudo. As pessoas quase que nem têm possibilidade de respirar. Podem até ser coisas boas, mas tornam-se um peso esmagador. Parece que nada é suficiente. Há sempre alguém a mandar palpites. Quando nós temos bebés na igreja, se tudo a mandar palpites. Jesus não nos chama para conquistar. Jesus não nos chama para ser perfeitos. Chama-nos para descansarmos nele. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. Não é sobre gloriarmos-nos no que fazemos. Nem é viver na pressão de acertar sempre. É sobre dar glória ao seu nome. É sobre viver a partir dele. É entregarmos as nossas preocupações a ele, sabendo que ele próprio cuidará de nós. Quando deixamos tentar provar o nosso valor e simplesmente seguimos a Jesus, a vida torna-se mais leve. Não vamos viver com base na pressão que os outros criam. As responsabilidades continuam, mas deixa de ser um fardo impossível. Por isso, respira fundo. Não precisas de acertar sempre. Precisas de estar em Jesus. Liberta-te para viveres, para mostrar as tuas conquistas e dar uma bela foto do Instagram. Vejam como a minha casa está impecável, os meus filhos são todos arrumadinhos, como tens o carro melhor, como o teu negócio está a prosperar. Liberta-te disso. Vive antes para mostrar aquele que te conquistou, Jesus. Jesus. E nós ainda falamos pouco de Jesus. Estou a generalizar. Ainda falamos pouco de Jesus. E vivemos muito com base naquilo que nos agrada. O cristão só se pode gloriar numa coisa. Não no que fez, mas no que Jesus fez por ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se Deus deu o seu Filho, como não dará todas as outras coisas? Descansa. Esta vitória não é nos dada pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. É por isso que o cristão pode descansar. É por isso que o cristão pode deitar foguetes antes da festa. Não porque manda no amanhã, mas porque já conhecemos o final da história. Porque ninguém nos pode tirar a alegria de estar em Cristo. Daí que o Samuel Uria dizia: sei mais da eternidade do que do amanhã. É libertador. Descansar na eternidade. O apóstolo Paulo vivia com esta convicção. Aquele que se gloria, gloria no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Agora, quando a glória está no sítio errado, sabem o que é que vai falhar? A obediência. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está a pecar. Reconhecer Deus como Senhor não é opcional na vida do cristão. Eu faço o que quero. Não. Se estás em Cristo, não fazes o que queres. Lamento. Se queres viver o cristianismo com base naquilo que tu queres, como o outro dizia, dedica-te à pesca. É melhor. Senhorio de Cristo. Ele deve guiar todas as áreas da nossa vida. Ignorar a sua vontade, mesmo sabendo o que Ele quer, é viver como se nós fôssemos o dono da nossa vida. E isso é, perante o texto, não sou eu que o digo, é pecado. Deus chama-nos a depender dele em cada passo, a submeter os nossos planos à sua vontade e a gloriarmos no Senhor. Planeia, decide, age. Planeia, decide, age. Mas nunca como se tudo dependesse de ti. Confia nele, os teus tempos, os lugares inclusive que frequentas e os teus sonhos. Quem assume Deus como o rei da sua vida
Nunca anda sozinho. Nunca perde a paz. Nunca se vangloria do que não lhe pertence. Quem assume Deus como o rei da sua vida não se vai sentir sozinho. Nunca perde a paz. Nunca se vangloria daquilo que tem. Não vivas como o rei da tua vida. Não vivas como se fosse o rei da tua vida. Viva como alguém que foi conquistado pelo Rei dos Reis. Que possamos dizer a Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Guia-me, dá-me sabedoria e alegria e ajuda-me a viver cada dia segundo a Tua vontade. Tu és o meu Rei. Amém?